Oi, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Agora são 7 horas da manhã em ponto e nós estamos começando mais uma edição do Desperta. Eu estive ausente aqui nos últimos 2 dias, porque tive compromissos profissionais lá em Brasília e acabei não podendo apresentar o programa aqui. Quero agradecer ao Calejão, que apresentou com muito brilhantismo e garantiu, inclusive, uma audiência muito boa aqui para a gente, né? E agradecer você também da comunidade que se interessou por saber o que estava acontecendo. Não estava acontecendo nada, não. Eram só algumas questões pessoais pendentes lá em Brasília, como, por exemplo, alguns processos aí com os quais eu tenho que lidar, que estão tramitando lá no Superior Tribunal de Justiça, né? Pelo motivo de sempre. Gente que não gosta de ver o seu nome exposto pelo que fez e aí processa o jornalista matando o mensageiro, né? E as coisas ficam realmente complicadas. Mas vamos lá, espero que você tenha passado bem esses últimos 2 dias, espero que a semana, né, que já caminha para o finalzinho, termine mais leve, e dizer para vocês do meu pasmo com a ação do Conselho de Ética, com a disfarçatez, né? O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que é uma entidade fantasma, serve para porcaria nenhuma, teve ontem o seu dia de tribunal do crime, porque não se pode entender de outra forma a ação de gangsterismo político que aconteceu, que culminou com a recomendação do tal do Conselho de Ética, devia ser chamar Conselho Sem Ética, né, por 13 votos contra 5, de um dos deputados mais atuantes de todos os tempos no Parlamento brasileiro, que é o deputado Glauber Braga. Foi um absurdo o que aconteceu ontem, caçar um deputado porque deu um chute num traseiro de um qualquer do MBL, que estava lá para provocar e ofendeu a mãe do Glauber Braga, sabe? Eu teria feito diferente, eu não teria dado um pé na bunda, talvez tivesse feito coisa pior com esse sujeito, porque realmente, assim, é uma ação de provocação horrível do MBL. Aí o Partido Novo, né, que faz parte dessa engrenagem da Câmara, dessa engrenagem criminosa, que permite que uma pessoa que bateu na própria mulher, que espancou a própria mulher, presida a casa. E não tem problema nenhum. Bater em mulher pode, né? Outro que matou uma vereadora do Rio, está lá na condição de deputado, tá? Outra pistoleira que saiu perseguindo um jornalista negro na rua no dia da eleição, em que porte de arma é proibido para todo mundo. Permanece na Câmara, livre de qualquer tipo de encrenca lá, né? E o Glauber Braga, que é um parlamentar excelente, foi julgado por esse tribunal do crime chamado Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Federal e condenado à cassação do mandato. Vocês estão vendo aqui no monitor, ele disse que faria uma greve de fome, né? Está lá na Câmara, ele usou a palavra jejum. Jejum é greve de fome, então vai tomar sua água. Dormiu lá num dos plenários das comissões, lá na comissão onde funcionou ontem o Conselho de Ética, e vai ficar lá na Câmara até conseguir reverter, porque não é possível que um deputado federal perca o seu mandato por causa de uma bobagem dessa. Fala sério. Será que esses caras do Conselho de Ética têm um pingo de brio, de vergonha na cara? Sabe? Caçar um colega por isso, porque respondeu a uma provocação. Olha, é até inumano, é desumano esperar que alguém suporte, alguém agredir a própria mãe doente, praticamente no leito de morte, sem ter reação alguma, sabe? E aí, matar pode? Então, bater na mulher pode? Pode tudo isso não é quebra de decoro? Tá bom? Perseguir jornalista com arma em punho na rua por causa de uma provocação. Vocês acham que a Carla Zambelli teve uma atitude mais defensável do que a do Glauber Braga? Sabe, pegar uma pistola e sair atrás de um sujeito na rua, no dia da eleição, fazendo o que é armado. E esse conselho, esse tribunal do crime da Câmara, fica lá inerte com relação a isso. Chiquinho Brazão, sabe? Chiquinho Brazão, o assassino de Marielle Franco, segundo o inquérito da Polícia Federal. Não, um homem que é um bandido completo, está lá entre eles, porque lá entre eles se sentem bem. É uma ação de gangsterismo político, é inaceitável esse tipo de coisa no parlamento brasileiro. Vamos falar bastante sobre isso, ver quais foram as reações dos políticos lá em Brasília, né? E ver ainda se há alguma coisa a fazer para salvar o mandato do deputado Glauber Braga, porque é um parlamentar extremamente importante, tá? Inclusive essa oposição horrorosa, neonazista, lá do Congresso em Brasília, deveria se espelhar no Glauber Braga, que é um sujeito que tem uma resiliência gigante, porque tem sido sacaneado absolutamente, tá? E assim, as reações, né, foram lá, entre o pessoal da extrema-direita, foram de festa, obviamente, né? Estão pensando que estão ganhando alguma vantagem, mas não tem vantagem nenhuma, porque isso é uma coisa que desmoraliza o parlamento, sabe? E o pior de tudo é que essa é uma organização, é uma articulação
do chefe da gangue, Arthur Lira, sabe? Ele comandou isso de lá. O Hugo Mota também fez um papel de moleque do Arthur Lira ontem, suspendeu a sessão, não permitiu o funcionamento do plenário, que poderia ter adiado um pouco a votação pelo Conselho de Ética, por esse Tribunal do Crime, né, até a mudança da composição que vai acontecer nos próximos dias, para ver se algum bom senso pode existir nessa história toda. Então, eu repito, a expressão Conselho de Ética está vetada aqui. Até que isso seja corrigido, eu vou chamar de Tribunal do Crime, porque é exatamente isso o que se passou lá em Brasília. E no mundo nós também tivemos uma novidade ontem, porque o Trump amarelou. Estava na cara que ia acontecer isso, né? O rei do mundo, essa coisa toda, abaixou as calças e ficou de 4. Por quê? Porque, sabe, não dá para brigar com o planeta inteiro. Se por um lado ele sustenta que a globalização é algo terrível, drenou empregos, tirou os empregos das indústrias americanas e levou lá para os tigres asiáticos, levou para a China, levou para o Vietnã, levou para Mianmar, para o Laos, para o raio que o parta, esses empregos não foram parar lá por acaso, né? Fala sério. Foi o próprio capitalismo americano quem estabeleceu esse caminho para o dinheiro, né? Com o acordo de Bretton Woods e toda aquela novela em torno da globalização, que inclusive era combatida pelas esquerdas do mundo, que não são antiglobalistas, não, né? E aí veio essa direita aí e de repente transformou o país que seria a economia mais confiável do mundo no palco para uma palhaçada gigante de um presidente que parece ter todos os traços de anormalidade psiquiátrica, porque não é possível que alguém se coloque dessa forma tão arrogante, tão assintosa, tão afrontosa, querendo submeter o mundo aos seus humores, como se ele fosse o chefe do planeta, esquecendo que ele é só o presidente de um dos países, que tem 320 milhões de habitantes, é desse tamanhozinho em relação ao contingente populacional, embora seja enorme do ponto de vista do consumo, né? 1/4 do consumo do mundo acontece lá, daí a importância. Mas houve um movimento muito grande que apavorou algumas entidades americanas, tanto empresariais quanto entre os assessores do próprio Trump ontem, alertando ele para o fato de que os treasuries, que são os títulos da dívida americana, estavam aumentando o preço do dinheiro no futuro, o que vai, com certeza, impactar muito a economia dos Estados Unidos, né? E numa ação, de repente, surpreendente, o Trump aparece primeiro, recomendando, olha, comprem, está na hora de comprar, porque os mercados em baixa, né? Então, ele vai e fala, comprem, está na hora de comprar, e daí a pouco aparece revogando por 90 dias o tarifaço que aplicou contra todo mundo. No entanto, preste atenção, não é bem revogando tudo, tá? Porque as tarifas de 10% continuam a mesma coisa. O Brasil está aí em curso no rol dos países que receberam essa punição, entre aspas, né, dos Estados Unidos, que já arrecadaram 2 trilhões de dólares com essas tarifas aí. Bom, e o que acontece agora? As bolsas no mundo inteiro estão se valorizando. Por quê? Os ativos estavam muito baixos, né? Só a Apple, as ações da Apple, se depreciaram em cerca de 600 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E aí os espertinhos do mercado aproveitaram esse movimento iniciado pelo Trump para comprar na baixa. E aí o que aconteceu? Mercados do mundo inteiro agora estão explodindo. Por quê? Porque as empresas estão a salvo da lista preparada pelo chefe dessa gangue lá nos Estados Unidos, que é o Trump, né? Felizmente, o cara é assim, ele é muito bravateiro, mas não tem a coragem de afrontar o mundo, porque sabe que enfiar o país dele, além do nosso e de todos os demais, né, numa situação insondável aí. Quero mostrar para vocês aqui logo na abertura o que está acontecendo com os mercados agora. Está engraçado, porque a gente vem noticiando nos últimos dias a queda permanente das ações, né? Agora olha aqui na tela, vou aumentar aqui um pouquinho para você enxergar melhor. Esse aqui é o site investing.com, que eu consulto sempre, que a gente precisa ter uma visão do mercado global. Olha, aqui nessa coluna, aqui no lado mais à direita da página, aqui a penúltima, nós temos aqui o percentual de valorização nesse momento. Na Ásia e na Europa, os mercados já estão operando. Na América, ainda não, porque lá está muito cedo, né? E aqui no Brasil, ainda não. Mas tem o pré-mercado, tá? E no pré-mercado vão se delineando aí os movimentos do dia. Então, nós temos aqui, olha, Dow Jones se valorizou, o índice da principal bolsa americana se valorizou em 7,87% até agora, tá?
no pré-market. O Standard & Poor's 500, que tem os 500 blue chips da Bolsa Americana, 9,52%. A Nasdaq, 12,16%, com as oscilações de ontem, mais do que aconteceu no aftermarket, né? Quer dizer, depois do fechamento do mercado. O Small Cap 2000, 8,55%. Standard & Poor's 500, VIX, 8,15%. E o índice da Bovespa foi de mais 3,12%. Portanto, a Bolsa Brasileira tem que se comportar com mais temperança, né, do que o nervosismo médio no mundo. Então vamos falar disso bastante durante o programa de hoje. Os nossos dois grandes temas são esses aqui. Tem muitas outras informações, inclusive sobre futebol. Alex, bom dia. Bom dia, Panunzio. Bom dia, chat. Como vocês estão? Alex brilhou aqui com o Calejão, hein? Gostei de ver. Palpitando sobre política, um monte de coisa. Nós vamos falar sobre futebol agora, porque a praia do Alex é o que ele gosta. Muito obrigado, O que aconteceu ontem, Alex? Teve um time aí com um nome que ninguém sabe o que era. Que diabo de time era aquele? Então, foi na Sul-Americana, foi a estreia deles em competições sul-americanas. Muxuxi Runa, do Equador, ganha de 2-1 no Mineirão, em cima do Cruzeiro. Estreou bem. Como é que chama? Muxuxi Runa. Muxuxi Runa? Isso. E você já tinha ouvido falar desse time, não? Nunca. Ontem, na hora que eles fizeram o primeiro gol, eu não acreditei. E foi isso. O Cruzeiro levou uma zebra na Sul-Americana. E quanto é que foi o resultado desse jogo? Foi 1-0? 2-1. 2-1? Isso, o Gabigol fez de pênalti pro Cruzeiro e logo após eles fizeram um gol de cabeça. E o que mais que aconteceu no futebol ontem? A gente teve a Libertadores. Eu quero me desculpar com os torcedores do Bahia, que ontem eu não mencionei. Ganhou de 1-0 do Nacional e foi a primeira vitória fora de casa da equipe baiana, do Esquadrão de Aço. O Flamengo perdeu pro Central Córdoba, da Argentina, por 2-1. Tá uma confusão lá no Flamengo, o técnico assumiu a responsabilidade dele na derrota, não é isso? Sim, o Felipe Luiz, e o trabalho dele está sendo muito exemplar, tanto que é a segunda derrota em tantos os jogos que ele já tem pelo Flamengo, e foi a primeira vitória do Central Córdoba na Libertadores em pleno Maracanã. Beleza, maravilha, mas falaram em caos ontem, né? E ele disse que ele mesmo foi que induziu o time a jogar mal, né? Sim. Gostei da atitude dele, porque normalmente chamou a responsabilidade, né? O técnico, quando perde um jogo de futebol, fica inventando 1,5 milhão de desculpas. Não, o nosso centroavante que quebrou a canela, o fulano estava mal porque a mãe dele estava deprimida. É sempre assim, né? Porque o técnico, quando tem uma derrota expressiva como essa, fica, né, na marca do pênalti, né? E fica dando desculpa do calendário também. E para finalizar, a gente teve a vitória do Palmeiras contra o Cerro Porteño, 1-0, gol do Richard Rios. E a gente vingou o Luigi. Eu queria que ele tivesse entrado ontem, porém não entrou, infelizmente, mas a gente venceu. E hoje a gente tem São Paulo e Alianza Lima no Morumbi, Internacional e Atlético Nacional no Beira-Rio. Pois é, vocês veem que, ICL também é cultura desportiva, né? Tá aqui o Alex prestando muita atenção. E ontem eu vi na área do chat, porque ontem eu estava fora, pude ler finalmente o chat, né? Aliás, eu peço desculpas a vocês aqui, porque durante o programa, como a atenção aqui se divide entre a tela do computador, as notícias, tem que ficar de olho nas agências para ver o que entra de novidade, o que não entra, acaba que a gente não tem tempo de falar de tudo, mas o pessoal reclamou bastante ontem dessa história do Bahia. Esquecemos o Bahia, né, Alex? Sim. Mas já pedimos desculpa por isso também. Sim, vou ficar de olho nas próximas. Desculpa aí, torcedores do Esquadrão de Aço. Muito bom. Só repete o nome desse time que ninguém sabe quem é, Alex. Muxuxi Runa? Muxuxi Runa, do Equador. Oitavo colocado. Bom, eu posso me gabar de não entender nada de futebol, porque eu nunca ouvi falar nisso, mas o Alex não, o Alex gosta mesmo de futebol, né? Mas se ele não ouviu falar, que dirá eu? Bom programa para nós. Bom programa. Vamos começar então? Bora. Vou começar com a meteorologia, como faço todo santo dia aqui. Vocês podem ver aqui no mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, nós temos hoje chuvas em profusão em boa parte do país, né? Só essa área aqui, olha, que inclui aqui a metade norte de Minas Gerais para cima, até o Rio Grande do Norte, né? Daí para baixo, passando pelo Piauí, essa área está livre dos alertas, mas todo o restante do Brasil tem alertas de chuvas intensas ou de chuva acumulada, né? Chuva que caiu em grande quantidade e deixa o terreno muito hidratado, e aí acontece todos os riscos de desmoronamento, de deslizamento, com interrupção do tráfego, corte de energia e tudo isso. São os alertas de hoje do Instituto Nacional de Meteorologia, tá? Então vai chover muito
na faixa mais oeste do Brasil, essa faixa alaranjada aqui que se estende desde o meio norte do estado do Amazonas e vem até a divisa de Mato Grosso do Sul com o Triângulo Mineiro. Nessa área amarela, chuva, chuva, bastante água, mas nada de grandes riscos. E no litoral, olha, primeiro aqui, no litoral sul da Bahia, no litoral sul do Espírito Santo e todo o litoral do Rio de Janeiro até a divisa entre São Paulo e o Paraná. Vai chover um aguaceiro aí. E agora vamos ver como é que ficam as temperaturas. Hoje, gente, eu dormi tão bem hoje. Ontem, em Brasília, estava um friozinho gostoso de noite, achei uma delícia. Eu andava com muita saudade do frio, acho que você também anda, né? E a temperatura estava super agradável. Como é que vai ficar a temperatura hoje? Vamos ver aqui no mapa, começando lá pelo sul. Máxima de 23 em Porto Alegre, pancadas de chuva isoladas. Florianópolis, máxima de 23 também, pancadas de chuva. Curitiba, 25 graus de máxima, muitas nuvens, chuvas isoladas. São Paulo, pancadas de chuva isolada. E olha, vai se preparando, hein, amigo? Porque daqui a pouco acaba, né? Eu vi ontem lá, estava almoçando em Brasília, caiu uma chuvarada lá. Que saudade, né? Que aquelas gotinhas vão deixando, porque podem ser as últimas. É uma saudade em perspectiva. E muito gostoso ouvir aquele barulhinho. Quando eu morava em Brasília, a gente guardava na memória essas últimas chuvas aqui, porque depois a seca impõe um sacrifício tão grande, né? Dificuldade para você trabalhar, aquele calorão do fim de setembro, começo de outubro. E a gente fica realmente com saudade. Quem mora em Brasília ama a chuva. Quando fala o seguinte, olha, está chovendo em Brasília, o tempo está ótimo, né? E agora essa temporada da seca está ameaçando aí. Vamos continuar aqui. Vamos lá com as temperaturas e as máximas. Rio de Janeiro vai ter 31 graus, pancadas de chuva isoladas. Vitória, muitas nuvens, 33 graus. Belo Horizonte, 30 graus, nuvens, chuvas isoladas. Goiânia, 31 graus. Olha, vai ter dia fresquinho lá em Goiânia. A temperatura baixou bem por lá, né? Nuvens, não fala nada de chuva aqui. Brasília, a mesma coisa, sem previsão de chuva. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 32 graus de máxima. Chuva também. Em Cuiabá, 31 graus. Pessoal de Cuiabá, tirem aí os cachecóis do armário. Vai fazer 31 graus, vocês vão ficar com frio, né? Porque Cuiabá é quente pra caramba, Cuiabá e Teresina. Que mais aqui que eu tenho aqui? Palmas, no Tocantins, 31 graus, pancadas de chuva, trovoadas isoladas. Nós temos lá em Porto Velho 30 graus, também pancadas de chuva. Aqui nessa região norte, não vou nem falar, vai chover muito, né? Rio Branco, 34 graus, Manaus, 33, Boa Vista, 33, Macapá, 32, Belém do Pará, 33, São Luís, 30 graus, Teresina, pessoal de Teresina também tem um dia fresquinho lá, 32 graus, lá é quase inverno rigoroso, né? E aí as capitais do Nordeste, Fortaleza com 30 graus, muitas nuvens, em Natal também 30 graus, em Recife 31 graus de máxima, em Maceió também tempo nublado, 32 graus, Aracaju 31 graus, Salvador também terá 31 graus. Vocês reclamam que eu falo as capitais do Nordeste vão ter isso, porque o tempo é sempre igual lá, né, para todas. Mas eu faço questão de dizer aqui, porque andaram reclamando, você está sendo preconceituoso contra o Nordeste, Fábio Panunzi, então não pode, tem que falar todos. Eu estou falando aqui para vocês, tá? E finalmente Vitória, que eu acho que eu já falei, mas 33 graus, vai ser uma das cidades mais quentes do país neste dia de hoje. Então, esta é a previsão do tempo. Agora vamos passar direto para o nosso noticiário, porque nós temos muita coisa para falar hoje, eu já estou até com medo de não dar tempo de falar tudo, tá? Vou mostrar para vocês agora o nosso site do ICL, vou até dar uma atualizada aqui para ver se não mudou nada. Aí, estou falando, o Chico Alves levanta cedo e começa a postar logo de manhã aqui com a equipe dele e já mudou a manchete. A manchete agora é essa que você está vendo aí. Guru do tarifácio de Trump baseia suas teorias em economista que não existe. Olha, é brincadeira, gente. Olha só o que está acontecendo lá. Porque o mundo, os economistas, os analistas políticos e econômicos ficam buscando uma lógica nessa história do tarifácio do Trump sem encontrar. Né? Estão procurando com lupa, para saber o que esse cara está querendo fazer. Onde que esse cara quer chegar, né? E agora ficamos sabendo que o inspirador do Trump se baseia em um economista que simplesmente não existe. Vamos ler essa notícia aqui para a gente saber que diabo de coisa é isso? Quem sabe se a gente não entende, né? Guru do tarifácio de Trump baseia suas teorias em economista que não existe. Peter Navarro era um ilustre desconhecido até o começo do primeiro mandato de Donald Trump. Olha a cara dele aqui, ó.
Tem cara de canastrão de filme de Hollywood, né? Ron Vara tem página no Facebook com foto e tudo. Cabelos grisalhos, um homem com seus mais de 60 anos, que segundo me diz a internet aqui, matéria de Heloísa Vilela, tá bom? Se formou em economia na Universidade de Harvard, que é uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos. Não costuma aparecer em público nem dar palestras, mas é citado em quase todos os livros escritos pelo economista Peter Navarro. Quem é o Peter Navarro? É o grande guru dos impostos que o presidente Donald Trump impôs ao mundo. Por que será que um homem assim, pergunta a nossa querida Heloísa, é tão influente e nunca aparece, nunca dá as caras? Somente os leitores de Peter Navarro conhecem as ideias de Ron Vara, esse aparentemente influente e misterioso economista de opiniões um tanto questionáveis, como por exemplo, aspas, você só pode ser maluco de comer comida chinesa, ou não jogue damas e um mundo de xadrez. Supostamente veterano de guerra do Golfo, milionário que sabe ganhar dinheiro durante as crises internacionais, ele também ganhou o apelido de Príncipe Obscuro do Desastre. Olha só quem é que anda inspirando o Trump, hein? Aqui a Heloísa Vilela nos conta que ele é tão obscuro, mas tão obscuro, que de fato nem existe. O economista mais citado pelo guru do tarifácio de Trump é um personagem de ficção. Só tem vida na mente e no livro de Peter Navarro. O mesmo Navarro que o bilionário Elon Musk chamou de imbecil dias atrás, porque descreveu o Musk como um montador de automóveis de peças importadas. O Trump ficou ofendido com isso, porque ele falou que os carros da Tesla, a Tesla, na verdade, monta veículos com peças fabricadas em outros países, por exemplo, as baterias de lítio, né? E é verdade, ele ficou ofendido lá. Bom, aqui, Heloísa, depois você lê a matéria no nosso site, tá? O site é iclnoticias.com.br. Eu vou ler só mais um trechinho para vocês terem uma ideia do disparate que é isso, quer dizer, basear medidas econômicas dessa gravidade que afetam o planeta inteiro, né, que podem destroçar a economia americana, acabar com a credibilidade do mercado norte-americano, e isso tudo feito com o apoio teórico de uma pessoa que é um personagem de ficção. O pé de guerra entre Musk e Navarro já não interessa tanto quanto a relação criador-criatura, diz aqui a Heloísa, que existe entre o guru do tarifácio e o economista fantasma Ron Vara. Se a gente parar para pensar, Vara não é nada mais do que uma mistura de letras do sobrenome de quem? Do Peter Navarro, tá? Vara Navarro, que durante décadas conseguiu manter sob sigilo a verdadeira origem do personagem que criou e fez muita gente acreditar que existia. Ou seja, o cara se autorreferencia. Então, para adotar um referencial teórico que seja conveniente, ele inventa com base no próprio nome, faz um acrônimo lá, né? E muda as letras, muda as letrinhas e cria um personagem que passa a orientar as ações, né, de um governo tão importante quanto dos Estados Unidos. Esse aqui é o destaque aqui do ICL, está no alto da nossa capa. E se você clicar no iclnoticias.com.br, você vai sair aqui e você pode ler a matéria inteira feita pela Heloísa, tá bom? O destaque secundário é a ação do governo para tentar salvar o mandato do deputado do Glauber, mas o Lira, né, o todo-poderoso, o poderoso chefão, né, que manda nesse tribunal do crime lá de Brasília, que ontem indicou a cassação do mandato de Glauber, foi mais forte do que o governo, é o que diz aqui a nossa manchete. O governo tenta salvar o mandato de Glauber, mas enfrenta a articulação inquebrantável de Lira. Quanto poder esse homem tem, hein? É um verdadeiro clube de cafajestes, né? Fala a verdade, o Lira espancou a mulher dele, foi ela mesma quem falou. Aqui no ICL nós sofremos aqui um processo dele, porque a gente não pode falar isso, mas é fato público e notório. Ela fez uma queixa contra ele e está lá. E bater em mulher pode. Você pode ser presidente da Câmara, não é quebra de decoro, né? Manter lá, eu repito, uma bandida como a Carla Zambelli, uma pistoleira que sai perseguindo um homem desarmado na rua, no dia em que porte de arma é proibido, rigorosamente proibido no Brasil. E ela pode permanecer lá. Chiquinho Brazão, mandante do assassinato de Marielle, encomendou a morte da vereadora do Rio, né? Pode ficar lá. E agora fala assim, não, mas nós vamos equilibrar essa situação do Glauber com a reunião do Conselho para tratar do Chiquinho Brazão, como se houvesse qualquer possibilidade de se estabelecer uma relação de equivalência entre os dois. Isso é uma baita falsa equivalência.
Um é um assassino, é um homem que encomendou a morte de uma mulher, o crime mais importante desse século no Brasil, Chiquinho Brazão, está lá numa boa. O Lira não se incomoda com a presença de um bandido como esse lá, né? O Lira não se incomoda com uma pistoleira como a Carla Zambelli, mas o Lira se incomoda muito com o Glauber Braga. E aí manda o Hugo Mota, que obedece, entendeu? Não deixar o plenário funcionar. Para quê? Para que os jagunços dele pudessem completar a execução determinada por esse Conselho de Ética, que eu chamo agora de Tribunal do Crime, tá? E nós vamos falar sobre isso tudo. Vamos ver o que diz aqui esse destaque do ICL. O governo tenta salvar o mandato do Glauber, mas enfrenta lá a força desse Lira. E o texto é do querido William De Luca. Hoje o nosso portal aqui está ilustrado, hein? Heloísa, William De Luca. Vamos ver o que o William disse aqui. Ministros do governo de Lula atuaram para tentar barrar a aprovação do relatório, recomendando a cassação do Glauber na Comissão de Ética da Câmara. No entanto, encontraram o que classificaram de articulação inquebrantável, liderada pelo ex-presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, que, como se vê, né, rei posto, mas não é rei morto, está lá mandando pra caramba, né? E é um desafeto político do Glauber. Por que o Lira não gosta do Glauber? Porque é óbvio que o Glauber falou as coisas que estavam acontecendo lá sobre as emendas, chamou o Lira de bandido, inclusive. Aliás, né, você vê algum problema nisso? Não sei, mas valia uma reprimenda? Você chutar a bunda de um cara que está enchendo o saco da sua mãe, te desacatando publicamente, é tão grave assim, sabe? Botou o cara para fora, botou o cara para correr lá porque merecia, sabe? E aí vem esses jagunços do Lira por 13-5 e dizem que tem que caçar o mandato do Glauber Braga. Aí diz aqui o William De Luca, na tarde desta quarta, a comissão aprovou o relatório por 13-5, a decisão agora segue para votação no plenário da Câmara. Segundo um deputado governista ouvido pelo ICL Notícias, uma reunião entre Braga, parlamentares do PSOL e a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, definiu uma estratégia de defesa do parlamentar, movimento que teria sido posto em prática nesta quarta-feira ontem, né? O ministro da Casa Civil também atuou diretamente, articulando com deputados baianos. Mesmo com o desfecho previsto, diz aqui o De Luca, parlamentares de diversos partidos da base governista tentaram, sem sucesso, adiar a votação. Além dos deputados do PSOL, nomes como Natália Bonavides, Érica Cocai, Jandira Fegali, Duda Salaber integraram a linha de frente da tentativa que não conseguiu nenhum resultado, né, de barrar esse relatório aí. Nós vamos falar muito sobre isso aqui, só que eu preciso seguir com o noticiário e vou voltar aqui para os destaques do nosso site do ICL. Vocês viram, eu fiquei abismado de ver como é que alguém pode falar assim, de maneira tão escrachada que deseja a morte de uma pessoa que ele nem conhece. Certamente esse outro cafajeste aqui jamais foi nem recebido pelo Lula nem nada. Duvido que o Lula deixaria entrar um sujeito como esse lá no Palácio do Planalto na gestão dele. Mas o tal do Gilvan da Federal falou o que não deveria, né? Disse que desejava mesmo a morte do Lula. Eu quero sim ver o Lula morto, incitando o ódio, né? E esse aqui também não tem punição para ele, ninguém fala nada, ele é do time, ele é bonzinho, ele é da nossa turma, né? Mas o cara, sentindo que ia ter alguma repercussão para ele essa fala desastrada e malévola, voltou atrás e aí pediu desculpa. Não, me desculpa aí, porque eu tive disso, eu exagerei, estava tomado por uma emoção violenta. O que o texto diz aqui no site do ICL? O deputado federal Gilvan da Federal, lá do Espírito Santo, é a mesma linhagem do Marcos Duval, que é outro acelerado, né, que vive falando um monte de bobagens na internet, né? Do PL, como não poderia deixar de ser, pediu desculpas nesta quarta-feira, ontem, por ter declarado que desejava a morte do presidente Lula. O pedido aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados. O bolsonarista havia afirmado que quer a morte de Lula, que deseja, né, em uma sessão da Comissão de Segurança na terça-feira. Eu quero mais, é que ele morra mesmo. Não era isso que eu queria dizer. Aí o Pitbull virou um pincher, né? Latindo. Que eu disse não tinha importância, eu vivo latindo, mas eu não mordo nada, que é exatamente isso que acontece. Na tarde dessa quarta-feira, Gilvan disse, eu aprendi com meu pai que um homem deve reconhecer os seus erros. O cristão não deve desejar a morte de ninguém. Eu não desejo a morte de qualquer pessoa, mas continuo entendendo que o Luiz Inácio Lula da Silva deveria estar preso.
Deveria pagar por tudo que ele fez de mal ao nosso país, mas reconheço que exagerei. Não, o senhor não exagerou, deputado. Né? Não se pode falar que isso é um simples exagero. É muito mais do que um exagero. É uma fala desastrosa. É algo terrível de ver num parlamento, sabe? Falta de dignidade. E isso aqui é quebra do decoro, Arthur Lira. Você vai botar o Tribunal do Crime para julgar esse cara, esse sujeito que fica incitando a morte do presidente da República, como, aliás, fizeram outros tantos, né, que planejaram em nome, gente do PL mesmo, Bolsonaro, né, o ex-candidato a vice do Bolsonaro, gente que estava aí criando uma operação para assassinar o presidente da República, para dar consequência ao pensamento de gente como esse Gilvan da Federal, tá? Então tá bom. Então pediu desculpa, exagerei, não sei o que mais. E o cara tem a pachorra de usar uma bandeira do Brasil no ombro, onde vai, né? Como se fosse assim uma espécie de toga que ele se auto-impôs, ele se vestiu com essa indumentária ridícula, aliás, para cometer crimes de delito de opinião e ensejar esse ambiente de ódio. Você tem aí, Alex, o VT dele? Então põe no ar pra gente, vamos ver o que esse... Mas eu vou te falar, por mim, eu quero mais que o Lula morra. Não tô ouvindo, quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele tá vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo... que essa desgraça desse presidente que está afundando o nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. Pegamos uma carona aí no UOL, como você viu, né? Num recorte de um vídeo que não é do UOL, é um vídeo da transmissão lá da Câmara. Mas eu agradeço o UOL aí por ter cedido o corte pra gente. Olha, você viu aí, não tem... Isso é um absurdo, né? E vai dizer que isso não é quebra do decoro, sabe? Não é quebra do decoro. Porque o Brasil é um país cheio de gente maluca hoje em dia, disposta a fazer qualquer coisa para que ideias como essa tenham consequência, né? Então, este idiota desse deputado, esse imbecil desse deputado, está criando uma situação muito ruim para ele. Se amanhã acontece qualquer coisa com o Lula, qualquer coisa, né? Vai ficar muito ruim para ele. Concorda comigo ou não? E vamos ver agora o que o Conselho de Ética, ou seja, o Tribunal do Crime lá da Câmara dos Deputados vai fazer em relação a essa figura tosca aqui, né? Bom, vamos voltar para a capa aqui do site do ICL, para que a gente veja o que tem mais de destaques aqui. Eu vou destacar isso aqui, olha. O grupo que resgatou armas nas enchentes do Rio Grande do Sul processa a Taurus, dizendo que foram enganados, né? Vocês se lembram que quando tudo inundou, eles tiraram os estoques de armas da Taurus lá, porque esse ativo é um ativo, né, que o pessoal preza muito nessa seara aí desse Gilvan da Federal e Companhia Limitada. E aí, o que aconteceu? O grupo dos voluntários lá está dizendo que eles foram lesados. Vocês vão ver por quê. Olha, o grupo de voluntários das enchentes do Rio Grande do Sul, no ano passado, resgatou 3.000 armas, 3.000 artefatos bélicos lá no aeroporto Salgado Filho, que foi tomado pelas enchentes, né? E esse grupo agora está movendo um processo contra a Taurus, contra o fabricante de armas, pedindo uma indenização de 1.200.000. Os 6 voluntários alegam que foram enganados, que foi dito que eles iriam ao local para salvar crianças. Olha que absurdo. Mandaram os caras lá para enfrentar aquele aguaceiro todo. Não, até as criancinhas ali. Chega lá, 9mm, fuzil, metralhadora, né? Aquelas porcarias do PT 247, que é uma arma que atirava sozinha e matou muitos policiais, aleijou muitos policiais pela má qualidade da fabricação e por erros grosseiros de projeto. Mas era isso que tinha lá, né? Segundo o grupo, diz a matéria, que pede uma indenização de R$1.200.000 por danos morais, eles foram coagidos e constrangidos durante a ação. O processo acusa a Taurus de mentir sobre a missão, dizendo que o grupo iria salvar crianças ilhadas, quando na verdade eles estavam indo resgatar armamentos. Eles dizem que faltou lealdade, informação e assistência no episódio. Um outro fator no processo é a alegação dos voluntários, que dizem que foram expostos a um alto risco ao manipular, ao manejar o arsenal, sem ter passado por um treinamento adequado, nem ter recebido equipamento de segurança. Esse grupo também pede uma indenização por ter suas imagens veiculadas de forma indevida no programa Fantástico da Rede Globo. Segundo eles, a reportagem os apontou como agentes da Polícia Federal, quando não eram. Eram voluntários.
Tomara que a Taurus perca isso aqui, porque é um absurdo você, numa situação de calamidade pública como aquela, dizer que tinha crianças ilhadas na iminência de se afogar para tirar 3 mil armas do aguaceiro lá do aeroporto do Salgado Filho, lá em Porto Alegre, né? Bom, esses foram os destaques do ICL. Vou passar agora aos jornais estrangeiros. O assunto está quente, está pululando aí. O recuo do Trump, que amarelou, ele foi do alaranjado para o amarelo no dia de ontem, assim, muito rapidamente, e cancelou, suspendeu por 90 dias as grandes cidades, menos para a China, né? E é esse o assunto que está nas manchetes dos principais jornais do mundo hoje. Eu vou começar aqui pela capa do New York Times, tá? Porque eu separei aqui uma reportagem, desculpa, deixa eu botar na capa mesmo, porque não está na capa. Obviamente que no mundo inteiro hoje, o que está acontecendo? Os jornais estrangeiros põem na capa os assuntos relativos ao recuo do Trump, né? Qual é a principal manchete do Washington Post aqui? É o Washington Post? Não, é o New York Times. Mercados sobem após Trump recuar nas tarifas. Ações na Ásia e na Europa subiram depois que o presidente Trump suspendeu as taxas punitivas, mas as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China se intensificaram e os analistas dizem que os efeitos completos só serão sentidos nas próximas semanas. E está todo mundo perguntando, né, assunto aqui da segunda manchete do jornal, sobre o que foi que motivou o Trump. Eu já vou dizer para vocês, os próprios assessores do Trump ontem colocaram ele contra a parede, dizendo que ele estava com a sua desmedida ambição de sacanear com o planeta, ele estava colocando em risco toda a credibilidade, a reputação mesmo dos títulos do Tesouro Americano, né? E os títulos do Tesouro Americano são assim, a garantia que o mundo acha que tem de liquidez, embora sejam de uma baixa rentabilidade. Mas quando tem algum problema, vocês veem, né? Todo mundo corre para o dólar. Por quê? Porque o dólar, os Estados Unidos são uma economia tão importante, tão forte no mundo, que ela jamais vai quebrar. Não importa que eles tenham um déficit fiscal gigante. A gente, quando tem R$1 de déficit aqui no Brasil, todo mundo chia, né? O mercado diz, o governo teve R$1 de déficit. Lá nos Estados Unidos, o déficit é trilionário e ninguém fala nada. Lá eles não precisam pagar nada, eles só imprimem moeda, põem as impressoras de dólar para funcionar e está tudo certo, né? E assim eles se arvoram em defensores da credibilidade dos mercados do mundo. E agora isso tudo ameaçava ir pelo ralo com essa ação do Trump, né? O Trump é um sujeito tão insidioso que ele está desmoralizando todo tipo de valor que existia antes, né? Inclusive, especialmente, a questão da confiança, né? Da confiança que os Estados Unidos sempre inspiraram ao mundo no que diz respeito à garantia de liquidez das moedas, né? Embora não tenha lastro já desde 1971, o dólar é só papel mesmo, mas o desempenho da economia americana era o grande fiador dessa confiança que agora segue abalada, né, pelas ações do Trump. Vou mostrar para vocês agora o The Guardian, lá de Londres, também na manchete principal está aqui, olha, China diz que a guerra comercial de Trump terminará em fracasso, como a gente viu, uma boa parte desse vaticínio já se cumpriu, né, porque nós tivemos aí uma perda trilionária de valor patrimonial em ações das blue chips americanas, e agora a China está dizendo o óbvio aqui na capa do Guardian, lá da Inglaterra. A China diz que a guerra comercial de Trump vai terminar em fracasso com as tarifas de Pequim entrando em vigor, porque a China peitou, né? Os Estados Unidos falam assim, truco, a China fala 6 milhos, que é como se fala lá em Minas Gerais. E aí, quer dizer, o Trump escalou, a China escalou e agora está aí, está todo mundo emparedado. Ao ponto de o Trump agora começar a elogiar o Xi Jinping, gente. Olha só que coisa interessante, diz que ele é o cara mais inteligente do mundo, tem certeza que vão fazer um acordo. Mas vamos voltar aqui para o ambiente descrito aqui na manchete do Guardian. China diz que a guerra comercial de Trump terminará em fracasso quando as tarifas de Pequim entram em vigor. Tarifas de 84% da China sobre os produtos dos Estados Unidos entram em vigor em meio ao alívio do mercado depois que Trump suspendeu as tarifas recíprocas pesadas em outros lugares. E o mais incrível, isso não está aqui não, mas eu vou contar para vocês. O Trump anunciou o recuo como se fosse um avanço, como se fosse uma vitória, né? Apostando que ele criou um ambiente de negociação que vai ser muito favorável aos Estados Unidos. Não se sabe onde,
Ninguém tem ideia de onde isso vai acontecer. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que não tem nada a ver aqui com a guerra comercial, mas isso revela assim, a desumanidade, né, que subjacente do governo Trump. Olha só essa manchete aqui também do Guardian. Veja só o diretor do ICE, que é a Polícia de Imigração lá dos Estados Unidos, olha só o que está na cabeça desse sujeito, gente. Ele chama Todd Lyons. Ele disse assim, eu gostaria que as deportações acontecessem como uma empresa. E aí citou o Amazon Prime, que é uma empresa muito eficiente no despacho de encomendas, né? Comparando pessoas que buscam uma alternativa de vida, uma inserção econômica lá, a objetos entregues por uma empresa de logística americana, né? Eu vou ler aqui para vocês um trechinho dessa matéria para vocês verem como é que o valor humanidade está em desuso nessa administração dos Estados Unidos. O chefe do Serviço de Imigração e Alfândega disse que gostaria que a agência implementasse um sistema, olha só, um sistema de caminhões que reunisse imigrantes para deportação, semelhante àquilo que a Amazon faz com as entregas de pacotes dos Estados Unidos. A Amazon para eles é igual ao Mercado Livre para nós aqui no Brasil. Ele declarou o seguinte: precisamos melhorar em tratar isso como um negócio, deportação, tá? Deportação, banimento, diáspora. Precisamos transformar esse negócio, disse o diretor interino do ICE, Todd Lyons. Ele afirmou que queria ver um processo de deportação como o Amazon Prime, só que com seres humanos. O que me surpreende aqui é ele achar que os imigrantes são seres humanos, já é um avanço, né, em se tratando do governo Trump. Os comentários dele foram noticiados inicialmente pelo Arizona Mirror, né, um jornalzinho desse tamanho assim. Lyons foi um dos vários palestrantes do governo Trump na Exposição de Segurança de Fronteiras de 2025 e esse evento aconteceu em Phoenix, lá no Arizona. Outros palestrantes foram o czar da fronteira de Trump, Tom Homan, e a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem. Palestrantes na exposição elogiaram o uso por Trump da lei de inimigos. Olha só a mentalidade em vigor lá nos Estados Unidos, né? Elogiaram o uso de uma lei antiga que se aplica a crimes de guerra, né? A lei dos inimigos estrangeiros para provocar, para motivar, para justificar as deportações, né? Enfim, e reclamaram muito dos juízes lá, tem juiz aí que está impedindo o avanço da humanidade porque está se opondo a essas deportações, querendo criar dificuldade. Quero lembrar aqui que eles não estão respeitando ordens judiciais, né? A rigor, estão ao arrepio da lei. Gente, e mais absurdos acontecendo. No Valor Econômico de hoje tem uma outra reportagem que eu quero que você veja aí, está na tela. Os Estados Unidos, olha, estão revogando vistos de estudantes internacionais. Agora, pensa bem, sabe quanto custa o tuition lá, a mensalidade de uma escola? Nem estou falando de uma universidade não, porque aí é 50 mil, 100 mil dólares por ano. Mas um estudante brasileiro paga 80 mil dólares por ano para estudar num colégio americano. E o visto é parte integrante do contrato, porque não há nenhuma razão para que alguém que queira estudar e possa, inclusive, custear estudos caríssimos lá, não seja aceito pelo governo americano. Mas agora o governo americano começa a cancelar os vistos, e isso tem uma consequência horrível, tanto para os que já estão lá cursando, quanto os que vinham planejando, fazendo uma poupança de anos, sacrificando as famílias, né, esperando a oportunidade de estudar naquele país que odeia quem vem de fora. O que diz a manchete do Valor? Mais de 500 estudantes internacionais tiveram os vistos revogados pelo governo dos Estados Unidos nas últimas semanas, em meio à escalada da pressão de Donald Trump sobre as universidades do país. A Associação de Educadores Internacionais do país, a NAFSA, reportou ao Financial Times que foram identificados pelo menos 15 revogações de vistos em meio à compilação de relatórios fornecidos por instituições de ensino superior. Bom, beleza, já atualizamos aqui tudo sobre a crise lá dos Estados Unidos, né? O Trump que foi do alaranjado para o amarelo, amarelou e, enfim, voltou atrás da aplicação das tarifas, salvo para a China, e assim elogiando Xi Jinping, beleza, o mundo vai voltar ao que era, o que sempre foi, as bolsas subindo, está todo mundo feliz agora, os especuladores comprando lá os ativos depreciados por um preço baratinho, né, na hora da xepa global, e tudo vai voltar ao que era antes. Então vamos tratar agora do Glauber Braga.
Vocês viram ontem a decisão do Conselho de Ética. Foi uma decisão tétrica, né? Foi uma decisão apavorante. E eu vou começar a falar sobre isso mostrando para vocês a matéria do Brasil de Fato. O Brasil de Fato diz que a reunião de ontem foi tensa e que o Conselho de Ética aprovou a cassação, mandando agora o texto para o plenário. Antes, pode ser que tenha um recurso à Comissão de Constituição e Justiça que vai atrasar um pouco a tramitação, mas vai parar no plenário, né? Onde é preciso maioria absoluta para dar consequência a essa cassação. Aí o que o Brasil de Fato conta para a gente? Que a reunião se estendeu por 7 horas, ocorreu em meio a um clima de alta tensão, e aí o Conselho aprovou ontem à noite, né, a proposta de cassação do Glauber Braga, acusado pela bancada. Anote esse nome, Partido Novo, tá? Partido Novo. Porque o Partido Novo é o novo bolsonarismo, né? É o novo bolsonarismo. O texto chancelado pelo colegiado é o parecer do relator Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que defendeu a perda do mandato parlamentar por conta de uma discussão que evoluiu, o Brasil de Fato chama de violência física. Eu estou dizendo aqui, para mim, é violência devida, diante das ofensas proferidas por esse sujeito do MBL que estava lá, justamente para criar essa situação. O Glauber perdeu. Eu teria perdido também, tá? Vou dizer francamente para vocês, teria perdido mesmo. Eu teria feito a mesma coisa que o Glauber Braga fez e até mais, tá? E o relatório foi aprovado por 13 votos a 5 com apoio de membros de quais partidos? Olha só como é que a banda toca. MDB, PP, PSD, Republicanos, União Brasil e Podemos. Mas que bela vingança vocês armaram, hein, senhores? Puxa vida, como vocês são corajosos, né? Como vocês são corajosos. Então tá aqui uma síntese do que aconteceu ontem e eu agora vou mostrar para vocês as reações que aconteceram lá em Brasília. Eu tenho aqui alguns vídeos que foram manifestações de ontem no Twitter. E, olha, pegou muito mal, né? Entre o campo progressista e não necessariamente só o campo progressista, mas entre os parlamentares todos que têm algum apego pelo ambiente democrático representado pelo Congresso Nacional. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, a primeira reação de todas é a reação do presidente da Embratur, do Marcelo Freixo. Vamos ver o Marcelo Freixo, porque ele foi bastante contundente ontem, a voz dele é uma voz importante. Põe o Freixo para nós, Alex, por favor. A Comissão de Ética da Câmara dos Deputados está em vias de cassar o mandato do deputado Glauber Braga nesse momento agora. Olha, isso é muito sério, isso é muito grave. E não se trata de defender o Glauber. Eu fui deputado com o Glauber, eu conheço o Glauber, eu fui do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sei para que serve o Conselho de Ética e sei quantas pessoas deveriam e poderiam ter sido cassadas. O mesmo Conselho de Ética que acabou de não cassar, né, o deputado Chiquinho Brazão, está em vias de cassar o mandato do deputado Glauber. Isso é muito sério. E não se trata aqui de defender o Glauber, que eu faria. Se trata de defender o parlamento. Se trata de defender a instituição do parlamento. Porque se nós pudermos ter lideranças políticas caçando outras e organizando o Conselho de Ética para algum tipo de vingança, isso é muito grave, porque é uma instrumentalização do Conselho de Ética que é antiético. Isso não pode, a Câmara dos Deputados não pode passar por isso. Isso fere a democracia. Isso fere um mandato eleito democraticamente, que representa o Rio de Janeiro, mas fere a democracia. Fere um princípio da razão de ser do próprio Conselho de Ética. Então, toda a minha solidariedade ao mandato Glauber, a quem representa esse mandato, aos seus eleitores, à democracia, ao Rio de Janeiro e ao próprio parlamento. Espero que essa decisão possa ser revertida, espero que a gente consiga chamar a atenção do conjunto da sociedade para essa arbitrariedade. É muito grave essa decisão. Pois é, a ação de gangsterismo político, né? Vamos ver agora o que disse o Guilherme Boulos, que também é do PSOL, sobre esse processo todo. Nós precisamos ter em mente o que está em jogo nesse processo que foi movido contra o Glauber. O que está em jogo é se esse conselho vai legitimar uma prática de banditismo político utilizada sistematicamente pelo MBL para constranger pessoas que não pensam como eles, ou não. Qual é o recado e a mensagem que vai ser dado para essas pessoas que praticam banditismo político? É dizer, continuem, porque com vocês não acontece nada e com as vítimas dos seus ataques acontece. Ele foi a vítima agora, amanhã pode ser qualquer um, sofrendo achaque, constrangimento, provocação baixa, ataques rasteiros pessoais e familiares e pior,
praticado como método por moralistas sem moral. Esse MBL é um movimento que tinha um vereador lá no Rio de Janeiro que tinha como prática fazer esse mesmo tipo de ataque e está preso por pedofilia. Que tinha um deputado lá em São Paulo que já fez um constrangimento várias vezes comigo, que foi cassado na Assembleia Legislativa de São Paulo por assediar mulheres no meio de uma guerra na Ucrânia. É desse tipo de gente que a gente está falando. Então, qualquer tipo de posicionamento que não seja o arquivamento do caso é premiar essas táticas, esses métodos. Nós não podemos legitimar esse tipo de prática. Mas o Tribunal do Crime da Câmara legitimou, né? Vamos ouvir agora a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. E quem compõe essa comissão de ética tem que ter um determinado direcionamento que aponte a que tipo de Câmara nós queremos, que tipo de ambiente nós queremos construir. Foi fartamente aqui relatado por vários parlamentares a forma como a penalidade que está apontada no relatório aqui posto é absolutamente desproporcional. E, na realidade, colocar a cassação do deputado como penalidade acaba, em minha opinião, colaborando com a tese que o advogado do deputado Glauber trouxe há pouco, que é o tema da suspeição. Porque, se nós observarmos o próprio histórico de votação do deputado que traz aqui o relatório, não é possível dizer que, pelos seus outros posicionamentos, o senhor, Vossa Excelência, realmente acredite que essa é a proporcionalidade devida nesse caso. Eu sei que o senhor não vai responder a nenhuma das nossas perguntas agora, mas já que vai responder depois, eu vou deixar mais uma. O senhor considera que deveria o senhor mesmo ter tido um mandato cassado em um momento em que também passou por uma raiva e se excedeu? Pois é. Outra que estava indignada é a deputada Érica Hilton. Encerrada agora a sessão aqui do Coética, nesse processo covarde, injusto e de clara perseguição ao mandato do deputado Glauber Braga. Nós passamos o dia inteiro aqui defendendo os argumentos de que é inadmissível que, por conta da defesa da honra de sua mãe, agredida enquanto estava doente, o deputado Glauber tem um relatório pela cassação do seu mandato, a punição mais grave do Conselho de Ética. Enquanto a deputada Carla Zambelli, que perseguiu um jovem armada, enquanto o deputado que é agressor de mulher, enquanto um deputado, no caso do Brazão, que é acusado de ser envolvido no mandato do assassinato de Marielle, permanece impune. O Conselho de Ética com os olhos fechados a esta barbárie. Nós saímos daqui indignados. Inacreditável o que este Conselho de Ética se prestou a fazer nessa tarde. Um processo covarde, um processo injusto, um processo sujo e claramente golpista. Seguiremos defendendo a democracia, seguiremos defendendo mandatos populares, como é o mandato do Glauber, porque hoje caçam o Glauber, amanhã podem caçar qualquer um de nós. Sem explicação, sem leitura do relatório, é isto que aconteceu e esta é a nossa luta. Saímos cansados, mas de cabeça erguida, forte na luta diária. Pois é. E justo essa gente aí, que caçou ontem, recomendou a cassação, caçou não, recomendou a cassação, porque o Conselho de Ética, o Tribunal do Crime da Câmara, ele age como se fosse o Ministério Público, né? Ele tem juízo de acusação, mas ele não é terminativo em relação a... Ele faz a recomendação e quem vai caçar ou não caçar é o plenário. E aí a gente vai ver como é que isso vai bater lá no plenário. Mas é importante todo mundo botar a boca no trombone, sabe? Vai para o Twitter, escreve no grupo de WhatsApp, porque as pessoas precisam saber que não se pode caçar um deputado por esse motivo, sabe? Quer aplicar uma punição a ele? O Conselho de Ética, se fizesse jus ao nome, talvez na ânsia de punir, mandasse para ele uma advertência por escrito, fizesse uma censura pública, mas caçar um mandato otorgado pelo povo de um deputado que é absolutamente trabalhador, aplicado e aguerrido, é algo que não se explica. Vamos ver agora como é que foi a reação do líder Lindbergh Farias. Pessoal, nós estamos aqui na sala do Comitê de Ética, onde aconteceu esse absurdo, a votação dessa cassação. Quero dizer que somos todos Glauber. Isso é um atentado à democracia brasileira. Ontem um deputado, Gilvan da Federal, desejou morte ao Lula. Queria que o Lula andasse sem sua segurança.
Eles aprovaram um projeto por 15-8 para desarmar a segurança do Lula. Cadê o Gustavo Gaia, que atacou violentamente, com palavras Gleisi Hoffmann, eu, o presidente da Câmara, o presidente do Senado? Cadê os vários casos, a Carla Zambelli, que na verdade está condenada e não foi caçada aqui dentro? A gente vai resistir. O que fizeram aqui hoje foi um absurdo. Eu quero dizer ao Glauber que nós do PT estamos com ele. Estivemos aqui na sessão, falamos. É uma luta muito mais ampla. É a luta pela democracia. Eu espero que o plenário da Câmara não faça essa sandice. Eles que estão ameaçando a democracia, ver esses bolsonaristas aqui defendendo e votando. Eles têm que ser caçados, o Gaia tem que ser calçado, o Gilvan da Federal tem que ser caçado, Carla Zambelli, não um cara como o Glauber. Eu conheci a mãe do Glauber, Saudade Braga, foi prefeita de Friburgo. E esse provocador que veio aqui do MBL xingou a mãe dele, que estava nos últimos dias de vida, enfrentando um Alzheimer, e o Glauber ali reagiu a uma provocação vil. Agora essa casa lava as mãos para casos gravíssimos. Nós não vamos aceitar. A gente vai resistir. Glauber tomou a decisão de ficar aqui, uma greve de fome. Erundina, que é essa pessoa que é uma referência tão grande para todos nós, decidiu ficar aqui também, acompanhando. E nós vamos ficar aqui com ele. Vamos no plenário protestar. Voltamos aqui, mas eu só quero dizer a todos que agora é isso. Somos todos Glauber. Glauber fica! Glauber fica! Pois é, gente. Estão vendo aí como é que a banda toca lá na Câmara Federal. É inacreditável isso que aconteceu ontem, sabe? Um bando de gangsters da política caçando o mandato de um deputado outorgado pelo povo por causa de uma reação absolutamente humana, tá? De chutar a bunda de um sujeito que foi lá para provocar, tá? Ele, como todos ressaltaram muito bem, a mãe dele à morte, nos últimos dias de vida. 10 dias depois desse episódio, a mãe dele faleceu, sabe? Olha o ambiente emocional que cercava. Então, esse Tribunal do Crime lá da Câmara podia ter aplicado a sanção que bem entendesse ao Glauber. Preferiram a pena capital, porque para um político, a cassação do mandato corresponde à pena de morte, né? Agora vamos ver qual vai ser a ação do plenário. Se o cenário vai conestar esse gangsterismo lá do Tribunal, do Tribunal do Crime, não, do Conselho de Ética, né? Às vezes tem que falar direitinho o nome do Tribunal do Crime para que as pessoas possam se situar. Então, olha, gente, você gosta do jornalismo que a gente faz aqui? Você gosta da maneira como a gente aborda os assuntos? Você acha que o ICL tem sido sério e democrático na composição da sua linha editorial, do respeito à opinião? Você tem várias formas de financiar esse projeto junto com a gente, porque todo projeto de comunicação tem alguém que financia, ou um banco, ou uma corretora, ou a indústria do tabaco, ou a indústria do álcool, ou as bets, mas aqui no ICL não tem nada disso. Tem apenas uma empresa, que é o Instituto Conhecimento Liberta, que num projeto de educar o país e de libertar as pessoas à guisa da informação, criou esse ambiente democrático aqui. E eu, jornalista há quase 45 anos, posso afirmar para vocês que nunca trabalhei em nenhum lugar que tivesse tanta liberdade editorial assim. Mas precisa ser financiado. E para isso então, nós temos aqui os cursos que o Eduardo Moreira criou, né? O Eduardo Moreira e o Rafa. E tem também uma loja aqui no ICL. É isso aqui, ó. souicl.com.br, você chega na nossa loja. E aqui você pode comprar várias coisas interessantes. Olha, o boné, eu mesmo tenho um boné desse aqui, uso até para irritar as pessoas na rua. Quando a gente passa, o pessoal fala assim, comunista, comunista. Então, compre o seu boné na lojinha do ICL, souicl.com.br. Você está comprando o boné e ajudando a patrocinar esse ambiente democrático de informação que a gente tem aqui, onde cada um pensa o que pensa, todo mundo pode falar o que bem entender, né, com toda a responsabilidade. Eu nunca recebi aqui qualquer tipo de olha, você deve falar isso, deve falar aquilo,
deve abordar dessa forma ou daquela outra, tá? E tem coisas muito legais aqui, olha, essa camiseta aqui, por exemplo, a vida presta, né? A frase da Fernanda Montenegro, a vida presta e muito. Linda camiseta, né? Gostou? Vou jogar para lá e mostrar mais para vocês. Olha, essa aqui é a camiseta do ICL. Eu já vi muita gente na rua com essa camiseta aqui. O pessoal tem orgulho de usar aqui. As pessoas que são associadas do ICL, você pode comprar isso aqui na nossa loja. soicl.com.br. Gostou? Tem outras aqui, vou mostrar para vocês, ó. Eu tive a sorte, né, de ganhar algumas dessas camisetas aqui. Olha só que legal. Essa aqui, ó. Bonita, né? O L. Eu não sei o que significa isso aqui. Você sabe, Alex? Ah, ICL. Ah, ICL. Isso, bonitinho. ICL. Na linguagem Libras, né? ICL. Tá aqui o nosso Alex, que é intelectual nos esportes e também em Libras. Olha essa aqui, ó. Que bonitinha também, ó. Ainda estou aqui, né? E não vamos esquecer. Alusiva aqui ao filme. Gente, custa R$100 e poucos isso aqui, tá? É bem legal, preço de mercado. E você ajuda a manter o projeto de jornalismo do ICL no ar, tá? Olha só, meu luxo é ter tempo para fazer as coisas que importam na vida. De quem que é essa frase aqui? Do Mujica, né? Fantástico, o Uruguai, que eu tive a honra de entrevistar 3 vezes na vida. Gostou dessa aqui? Olha essa aqui, ó. Graças a Deus, hoje é sexta-feira e vida que segue. Adivinha de quem é essa frase? Sabe quem é, Alex? CP. Chico Pinheiro, né? Olha essa preta aqui bacana, ó. Essa aqui te deixa bonito, magrinho, né? E com cara de bacana aqui. Muhammad Ali, o homem que lutou nos rings e fora deles pelo fim do racismo. Olha, tem coisa pra caramba aqui, gente. Sim. Vou mostrando aqui, vou falar, ó. E lembrando que levando uma peça, você garante 10% off. 2 peças são 20% e 3 peças são 30%. E lembrando, e até 4 peças você leva 40% de desconto. Então, se eu fosse vocês, maravilha. eu aproveitaria, hein? Compra logo 4, porque fica tudo baratinho. 40%, Alex? Não tá errado isso, não? Não, 40%. É isso mesmo? Então tá bom, vou mostrar esse moletom aqui por último, olha, bonitinho. Você tem aqui nas costas aqui, né, a chancela aqui, a marca do ICL. Aproveita que tá frio, tá precisando de uma blusa. Não vai lá na internet, na Shopee, não. Vem aqui no site do ICL, compra esse moletom aqui, super bacana, tá? E tudo isso nesse site, nesse endereço aí que você está vendo, soicl.com.br. Com isso, vou terminando já atrasado o programa de hoje. Quero desejar a você uma ótima quinta. A gente se encontra aqui amanhã, sexta-feira, para encerrar a semana, tá bom? Torcendo pelo Glauber lá, para que nada de ruim aconteça com ele, nem com a Erundina, que estão lá fazendo greve de fome para acabar com essa iniquidade do Tribunal do Crime da Câmara dos Deputados. Tchau para vocês, bom dia, até amanhã. Olá, vamos falar um pouco de dinheiro, do seu dinheiro. Não é de hoje que a gente sabe que tem muita gente aplicando golpes financeiros por aí. Você não pode cair nessa. A gente tem que ficar de olho, ainda mais quando se fala do nosso suado dinheirinho, não é mesmo? Esses golpes estão cada vez mais sofisticados e vêm de onde você menos espera. Tem até corretoras famosas, conhecidas, metidas em confusão. Mas dá para você fugir dessas armadilhas do tal mercado. Meu querido amigo Eduardo Moreira, que já foi eleito o melhor influenciador de economia e negócios deste país, preparou uma aula especial que todo mundo precisa ver. Tudo que você precisa saber antes de investir o seu dinheiro. Vai ser no dia 15 de abril, às 8 da noite, aqui no ICL, totalmente online e gratuita.